E é bom a gente treinar esse olhar de ver o belo, o bom, né? Porque às vezes a gente vê alguém tombando em erros, em vícios tão profundos numa encarnação, e a gente já fica até desesperançoso, né? Como se aquela pessoa não tivesse mais nada e não valesse mais nada. É, E o próprio Cristo, não, ele já olhando para Paulo, você ele viu ali vê. nas portas de Damasco, ele enxergou o potencial divino ali, posso dizer assim, né, de Paulo, Desse daquele espírito. ser. Ele não viu só um perseguidor de É, cristão, ele viu como ele era fiel à lei mosaica ele e era fiel bastaria mudar um pouco o foco, que ele seria fiel ao ao Cristo. Cristo, né? Porque ele E, foi. E também isso nos lembra que a gente não deve se deter, deixar que o erro paralise. Porque se Paulo ficasse desanimado, eu matei tantos cristãos, agora. Ele não sairia do lugar, né? Ficaria verdade, paralisado. Então a gente reconheceu o erro, mas caminhar, verdade. né? Muito linda essa história Então, de aquele Paulo. ser que para nós nos parece mais terrível, tem jeito, né? Não é o Tem, fim. não. Por isso que tem no Evangelho misericórdia para com os criminosos. É uma coisa assim. Acho que eu já falei também que Chico visitava os presídios e ele abraçava, e os guardas ficavam preocupados, apavorados. Ele falava, mas se eu vier aqui e não abraçar. E aí alguém pergunta, Chico, aqui deve estar cheio de obsessor. Ele falou, não, aqui está cheio de anjos e de mães e de mentores. Então, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque é fácil julgar, apontar para os outros, né? E na passagem também do Evangelho tem assim que Jesus deixa que o joio cresça junto com o trigo. E deixa. O que quer dizer isso? Na complementação ele explica melhor. Mas assim, são as oportunidades que a gente tem, são as reencarnações. Você está ali, você novamente vai ter a mesma oportunidade. E vai. Até que chega uma hora que é o que está acontecendo, né? Os espíritos são retirados, mas ele dá todas as oportunidades. Ele não cansa Perfeito. de dar oportunidade. Então, eu achei bonito isso. Por que que Jesus deixa que o joio cresça junto com o trigo? Ele poderia já logo queimar, né? Não. É figurativo isso. É a oportunidade que ele dá para que, em presença do trigo, que vá se tendo como exemplo, que nós possamos ter exemplo com os bons. Né? Agora, se chegar uma hora que não dá mais, Sim, vamos ter perfeito. chances ainda, mas num outro aspecto, já numa outra vivência diferenciada, né? Por isso que é Perfeito. bom não deixar procrastinar para outra reencarnação. Vamos aproveitar essa, que depois a outra, de certo, não será tão fácil. Eles falam, né? Não sou eu que estou falando. A gente lê, né? Está lendo e sabe. Então, assim, Paulo nos diz: o amor do Cristo nos constrange. Por quê? É o que você falou. A gente já sabe o que é certo e errado. Quando você faz uma coisa errada, você não fica bem. Porque a sua consciência já te dá um sinalzinho. Não foi bom isso. Por isso que o amor do Cristo nos constrange. Porque está nos auxiliando a acordar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.